programa Café com Direito retorna para o nosso bate-papo jurídico. E como eu já tinha prometido para vocês, estou aqui na presença do advogado penalista, o doutor Genival Veloso, que vai nos falar um pouco sobre erro médico e as suas implicações penais. Doutor Genival, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Ai, Sheila, eu que agradeço o honroso convite, esse espaço maravilhoso, ao tempo em que parabenizo o show, o sucesso desse seu programa, que na verdade não representa apenas interesses a nós, operadores de direito, mas certamente a toda a sociedade, a todo cidadão e a toda cidadã. Então, meus parabéns, porque você, além de craque como advogada tributarista, é craque também como apresentadora. Então, receba meus respeitos. Está me deixando aqui já sem graça e agradecida também. Vamos aqui a uma pergunta muito interessante em relação a erro médico. Como os tribunais têm entendido sobre a conduta lesiva dos médicos? Evidentemente, quando o médico, o profissional, é importante primeiro que se diga que erro médico não é sinônimo de erro do médico. Erro médico é erro do profissional de saúde, aquele que manipula, aquele que pratica atos médicos. O ato médico tanto pode ser praticado pelo profissional médico, como por profissionais ligados à área de saúde. Um cirurgião dentista, por exemplo, que pratica cirurgia bucomaxilofacial, ele está exercendo um ato médico e pode ser responsável por uma conduta inadequada. Então, erro médico são essas condutas inadequadas desses profissionais da área de saúde que pode acarretar um prejuízo à saúde ou à vida do paciente. E os tribunais têm entendido quando efetivamente está muito claro, está muito evidente o erro grosseiro, o que chamam erro grosseiro, o erro visível, os tribunais têm entendido pela condenação, seja pelo viés civil, que é o viés da reparação, seja sob o ponto de vista criminal, porque uma conduta inadequada desse profissional pode acarretar também sequelas de ordem penais, e também sob o ponto de vista administrativo, onde ele responderá junto às suas entidades de classe, junto aos conselhos regionais de medicina, que são os órgãos responsáveis pela fiscalização e supervisão do exercício médico. Doutor Genival, e como são tratados esses erros médicos no direito penal? Ele é exclusivamente culposo ou teria outra importância? Olha, eu diria, Sheila, que talvez 80%, 90% dos casos onde são apreciadas questões de erro médico, geralmente através da culpa tradicional, aquela que é movida pela imprudência, negligência ou imperícia, né? Dificilmente se vê um caso de erro médico dolo, onde o médico queira realmente lesar, ou matar, ou ferir. Então, dentro desse aspecto, quando se questiona um erro médico ou um resultado indesejado, geralmente ele se exterioriza através desse elemento que é a culpa subjetiva, que se manifesta através dessas figuras tão conhecidas no mundo jurídico, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Tem uma afirmação aqui de um tribunal que diz o seguinte: o médico especialista não comete erro por imperícia, pois os tribunais e conselhos federais de medicina entendem que nenhum médico é imperito, pois são habilitados à medicina por formação, mas podem ser negligentes. Será imperito um médico clínico que executa uma lipo, por exemplo? Essa, inclusive, interessante, essa é a tese do professor Genival Veloso, o professor Genival, meu pai, né, na sua obra de Direito Médico. Ele disse que é difícil você compreender um médico que passa 5, 6 anos na graduação, passa mais 2 anos na residência, internato, e com todos esses conhecimentos inerentes à sua profissão, ele seja taxado de imperito. Ora, se ele não tem o perfeito domínio de uma técnica, se ele não tem o perfeito domínio de um método cirúrgico e ele se arvora a fazer, ele está sendo muito mais imprudente do que imperito. A imperícia é aquela falta de conhecimentos rudimentares, essenciais, básicos de uma profissão, da falta de conhecimento anatômico, fisiológico. O médico pode até ter esses conhecimentos. Agora, se ele ele avança para um lado onde ele não tem o perfeito domínio, onde ele não tem esse conhecimento, ele deixa de ser muito mais imperito para ser um imprudente,
porque está sendo intempestivo, está sendo assodado, e isso pode levar um dano ao paciente. E, na verdade, como você falou na sua pergunta, o próprio Conselho Federal, ele não exige, recomenda-se, é claro, que se você faça uma especialização, mas não exige do médico que ele seja especialista para fazer essa ou aquela especialidade, aquele procedimento, né? Agora, ele é o que eu digo a você. No entanto, se ele não tem esse conhecimento específico, se ele não está devidamente adestrado, apto, preparado para isso, ele pode responder por negligência ou por imprudência, né? Eu entendo que é muito mais um ato imprudente, porque é resultante de uma ação, um ato comissivo. E como se desenvolve a denominada representação em face do médico? Quem pode iniciar? Olha, como eu falei no início, uma conduta do médico inadequada, ela pode correr para 3 esferas: a esfera civil, a esfera penal e a esfera administrativa disciplinar junto aos conselhos de medicina. Evidentemente, quem estaria autorizado para proceder, para demandar contra o médico, seria o próprio paciente. Agora, em caso de óbito ou quando esse paciente é menor ou alienado, evidentemente, os seus representantes legais, seus pais, os seus tutores, os seus curadores, certo? Seriam os representantes legais que poderiam intentar e demandar contra o médico ou contra a instituição hospitalar. Vamos exemplificar. Num caso de um erro médico, em que a vítima entra com processo judicial e há uma condenação e o médico ele paga uma indenização, né? E após esse fato, ele abre mão, ele pode ainda entrar com um processo ou entrar com uma representação para ter uma condenação no âmbito penal? Ah, sim, evidentemente. Eu costumo dizer, inclusive, que isso é importante que se compreenda que essa conduta irregular do médico comporta esses 3 tipos de ações, porque são instâncias independentes. O médico pode ser até absolvido na instância penal e pode ser condenado na instância civil, ou vice-versa, ou pode ser absolvido na instância administrativa, junto aos conselhos, e pode ter comprometimento na esfera penal ou na esfera civil. Então, nada impede de que seja acionado no campo civil, como também esse mesmo profissional seja acionado e seja responsabilizado numa outra área, no campo penal ou no campo administrativo. Outra dúvida que surgiu, até no próprio Face, informando aos internautas que eu estava elaborando as perguntas para esse tema de erro médico, surgiu a seguinte pergunta, que foi bem pertinente. Em relação, por exemplo, à prova, né? A prova, quem vai fazer uma perícia? São os próprios médicos. Não haveria uma certa, eu não diria contaminação da prova, mas não haveria uma certa proteção da classe? Olha, eu até vou revelar, essa foi uma pergunta casca de banana do meu amigo Rogério Varela, que é um grande jurista, é um grande nome que nós temos aqui, e eu sou feliz porque sou seu amigo. E a pergunta dele é muito pertinente, e há de se pensar que houvesse uma manipulação na prova, porque a perícia seria feita por um médico, evidentemente, né? Mas há de se entender também que hoje o judiciário ele tem que se valer de vários profissionais. E a perícia, muitas vezes, nesses casos, é chamada a perícia oficial, aquela que é designada pelo juiz. O juiz que vai nomear um perito de sua confiança. E as partes, por sua vez, podem nomear os chamados assistentes técnicos. Então, eu não vejo como, mesmo sendo elaborado, porque tem que ser feita por um expert, né? E tem que ser o médico, eu não vejo como essa prova possa ser manipulada. Eu acredito que, nesse particular, não existe assim nenhuma questão de corporativismo. Até porque o médico, para dar essa perícia, ele pode ter também implicações penais, como uma falsa perícia, o crime de desobediência. Então, nenhum profissional, por livre consciência, vai manipular uma prova, podendo, inclusive, se responsabilizar penalmente por uma manobra irregular de sua profissão. Durante o processo penal, quando é que se dá a prolação do decreto condenatório? Olha, em se tratando, eu falo de uma forma geral, não só no campo penal, que é a minha praia, como se diz assim na linguagem mais jovem, mas falando de uma forma geral, eu acho que
para se estabelecer, Sheila, uma responsabilidade médica, é necessário alguns componentes. Primeiro, que o agente seja médico, seja devidamente inscrito no seu conselho, porque caso contrário, além dos danos causados e da ação que vai responder, ele pode responder também por charlatanismo, curandeirismo, exercício ilegal da medicina, entre outros delitos. Há a necessidade da comprovação da culpa, que ele tenha agido por negligência, imprudência ou imperícia. Há a necessidade também que o ato seja um ato lícito, porque se for um ato lícito, pode se descambrar para outro ilícito penal, como um aborto criminoso, a eutanásia. E, principalmente, há que se destacar o que nós chamamos de nexo causal, quer dizer, que é aquele elo entre o ato e o dano. Então, tem que se comprovar que aquele ato provocou o dano causado ao paciente. Então, se não houver esse nexo causal, se não houver esses elementos necessários à caracterização da responsabilidade médica, não se pode exigir um decreto condenatório. Caso condenado por lesão corporal culposa, quais são as penas aplicadas? Nós sabemos que a lesão corporal culposa, ela tem um potencial assim, de sanção menos grave, né? E, geralmente, essas penas são convertidas para prestação de serviço, para multa, enfim, as chamadas penas alternativas, né? Agora, havendo dolo, aí a situação é diferente, que, como falei no início, dificilmente se vê o cometimento de um erro através do dolo, o médico premeditar, lesionar ou ter esse ânimo necante de prejudicar o paciente. Então, geralmente essas penas são convertidas em penas alternativas. Essa pena, ela não é agravada no caso do paciente vir a óbito? Olha, se o paciente vir a óbito, é claro que o médico responderia por quê? Por homicídio culposo, né? Se não vier a óbito, seria uma lesão corporal, né? Agora, queria que se achasse, seria aquele nexo causal. Definir seria uma lesão leve, uma lesão grave e uma lesão gravíssima. É claro, numa cirurgia estética, uma cirurgia plástica cosmética, de médico que deforma o rosto de uma paciente, evidentemente ele vai ter uma pena mais graduada, até pelo dano físico, pelo dano estético que vai ficar ali marcado de forma indelével. Então, tudo isso, todas essas circunstâncias devem ser apuradas de forma muito criteriosa pelo judiciário, e a justiça me parece que tem avançado bem, tem crescido nessa questão da avaliação da responsabilidade médica. No início, houve uma verdadeira febre, uma verdadeira caça às bruxas. Banalização. Uma banalização com indenizações altíssimas, como se os médicos fossem milionários ou donos de uma riqueza sem fim. E hoje se vê com condenações justas, de acordo com o dano, né, causado ao paciente. E mais do que isso, Sheila, hoje a justiça ela tem diferenciado a questão do erro médico, do acidente imprevisível e do mau resultado. Porque nem todo mau resultado é erro médico, né? Então, lamentavelmente... Mas como se distingue? Bom, o erro médico é aquela forma de conduta inadequada, que o médico não observou as situações necessárias para aquele ato e acarreta um dano à saúde e à vida do paciente. O acidente imprevisível é aquele que, embora tenha ocorrido um dano ao paciente, mas é resultante de um caso de força maior, um caso fortuito. Apagão desse tipo que nós tivemos. Deixa de funcionar determinado aparelho que está servindo para a manutenção dos sinais vitais do paciente e o médico nada tem a ver isso. E o mau resultado é aquele que tem curso inexorável, ele decorre da sua própria evolução, o caso de um paciente terminal, onde por mais capaz que seja o médico, por mais conhecimento que ele tenha, por melhor que seja o hospital, e nada se pode fazer, porque o curso, a evolução daquilo já está definida. E o que o médico pode fazer é apenas minimizar a dor, dar uma qualidade de vida nos dar uma qualidade de vida. E hoje com algumas considerações.
Hoje se deve atender até a chamado princípio da não maleficência. Se aqueles procedimentos terapêuticos só têm o fim mesmo de maltratar, de prejudicar, às vezes não é tão justificável a manutenção desses hábitos. Para a gente encerrar, eu queria só fazer uma pergunta em relação, por exemplo, se há uma diferenciação na responsabilidade no que se tange a cirurgias não reparadoras, mas cirurgias estéticas, né? Há alguma diferença? Olha, eu sempre digo que, de uma forma geral, o ato médico, a obrigação médica, o contrato médico é uma obrigação de meios. O médico ele tem a obrigação de usar todos os seus conhecimentos, de usar tudo que lhe está ao seu dispor para atender, para salvar, para curar. Agora, há situações como... Eu já sei o que eu quero, eu sei o meu fim exatamente. Pois é, por exemplo, eu quero pôr peitos, por exemplo. Eu sei exatamente, eu escolho o tamanho dos seios que eu quero e eu quero aquele seio e aquilo que eu espero. Eu já quero um resultado. É diferente de eu ir com um problema nos meus rins e eu não saber exatamente como ele vai desenvolver. Existe a cirurgia plástica reparadora, o cidadão que foi queimado por um acidente e o médico vai ali reparar. Essa é uma obrigação de meios. Agora aquela que a madame chega no médico e quer o meu narizinho igual o de Julia Roberts e assume essa responsabilidade, aí deixa de ser uma obrigação de meios, passa a ser uma obrigação de resultado, onde o contexto, a avaliação judicial deve ser diferente. Né? E, lamentavelmente, hoje, nós sabemos que hoje, como eu advogo muito nessa área, tenho clientes em todo o Brasil, respeitando a questões de erro médico, e hoje é um grande problema. A vaidade feminina hoje... Só feminina, doutor Genival. Exato, não só feminina, os homens também estão se prestando a essas coisas. Isso é um risco muito grande, né? Somente nessas cirurgias de lipoaspiração, onde a gente pensa que é um procedimento simples, mas tem causado diversos problemas e tem complicado a vida de diversos profissionais. Às vezes pela gravidade, e muitos desses pacientes têm ido a óbito. É o que eu tenho visto no nosso dia a dia, no nosso risco. Assumem o risco. Doutor Genival, o programa Café com Direito agradece imensamente a sua participação. Foi, assim, de grande ajuda para ampliar o conhecimento do nosso telespectador em relação ao tema que, como a gente já falou, é algo novo, né? Está sempre querendo e sempre mudando, a nossa jurisprudência muda, o entendimento dos tribunais muda e, graças a Deus, muda também a cabeça dos nossos advogados, que cada vez mais são mais empreendedores na questão da justiça. E eu fico muito orgulhosa de ter aqui ao meu lado uma advogada que prima por isso. Eu agradeço. E o programa Café com Direito está com as portas abertas para você. Também já estendendo um convite para o seu pai, né? E uma pessoa fabulosa que honraria muito o nosso programa, a presença dele. Muito obrigada. E o Café com Direito, como eu já disse, está às suas ordens. Eu que agradeço mais uma vez e, ao tempo também, repito, parabenizo a beleza e a competência do seu programa. Estou à sua disposição. É isso aí, o programa Café com Direito dessa semana fica por aqui. Até a próxima semana com mais informação do mundo jurídico para você.